Saudações, turma. Estamos aqui novamente, dessa vez para enfrentar o camarada Immanuel Kant e entender um pouco da história desse pensador, que é um dos mais marcantes filósofos modernos, que nós vamos discutir aqui na disciplina. Nessa parte inicial, cabe lembrar, nós estamos discutindo as grandes tradições epistemológicas do Ocidente, começando pelo racionalismo cartesiano, passando posteriormente pelo empirismo inglês, com John Locke e David Hume, e agora finalmente chegamos à discussão do Kant. Eu vou começar falando um pouco da vida e obra do Kant, como eu tenho feito com os outros autores, para depois passar por uma brevíssima recapitulação sobre David Hume, no que ele influencia o Kant. É central nós compreendermos que Kant faz a obra dele em resposta a David Hume, é o motivo pelo qual nós estudamos ele nessa disciplina, ele, David Hume, no caso, e qual é o aspecto realmente revolucionário do Kant, que, se nós discutirmos de modo muito elementar, como nós vamos fazer aqui, o objetivo é discutir a epistemologia das ciências sociais, não a filosofia propriamente dita, né? Ou uma epistemologia em sentido amplo, mas ao fazer esse exercício é importante nós destacarmos o modo como, embora aparentemente simples, essa revolução epistemológica implementada pelo Kant é extremamente marcante para o pensamento ocidental. Não é possível discutirmos o que a gente concebe por ciência contemporânea, ou os modelos de ciência que atualmente são empregados para a construção de artigos, e eu não estou aqui falando de revisão por pares, estou falando da ideia de universalização mesmo. O que o Kant faz é enfrentar o problema da indução do Hume, que terminamos de discutir no final da nossa aula passada. Então, sem mais delongas, eu passo a falar para vocês qual é a base que eu estou utilizando aqui. A minha edição mais conhecida e mais surradinha é essa aqui dos Pensadores, que é do início dos anos 2000, mas eu tenho usado na nossa disciplina, mais recentemente, uma tradução da Vozes, que é basicamente a tradução que o mesmo tradutor da Vozes tem feito, Fernando Costa Matos. Ele tem feito a tradução, um professor jovem da UFABC agora, se eu não me equivoco, que tem feito a tradução de todos os livros do Kant. Boa parte da produção acadêmica dele tem se dedicado a Kant e a tradução de suas obras para Vozes, e que está fazendo um excelente trabalho. Primeiro de tudo, né, pessoal, porque é o mesmo tradutor para todos. Então, ele ainda não chegou nos prolegômenos, o que é uma pena. Então, a versão que nós temos dos prolegômenos ainda é da Loyola, eu acho que é a melhor tradução, além da uma outra das edições 70, que a gente não chega a usar aqui na disciplina, mas é bom para quem quer conhecer um pouco melhor a obra do Kant. E, adicionalmente, além daquele dicionário do Abagnano, que é esse tijolinho aqui, eu também tenho usado como obras de apoio o nosso bom e velho dicionário básico de filosofia. Agora, para os ingleses, eu nem mencionei isso, mas na aula sobre empirismo foi muito útil o dicionário Oxford de Filosofia. E nós temos alguns comentadores do Kant, os mais interessantes. Tem esse do Alan Wood, embora ele seja muito técnico e não é muito didático, é bom para quem quer conhecer a obra inteira do Kant, porque ele não está dividido exatamente pelas obras. Mas como a introdução que eu me baseei mais fortemente foi esse do Will Dudley, Idealismo Alemão. Então, novamente, dessa série Pensamento Moderno, que eu recomendo muitíssimo para vocês. Mas, voltando aqui para o nosso tópico específico, vamos para a vida e obra do nosso autor. Ele nasceu em 1724, em Königsberg, que é uma cidade da antiga Prússia. Ela fica ali ao norte da Polônia, num território que hoje em dia é parte da Rússia, embora deslocada do restante da Rússia. A cidade hoje em dia se chama Kaliningrad. Ela passou a ser rebatizada assim após o fim da Segunda Guerra Mundial, após 45. Em 1740, ele ingressou na Universidade de Albertina, em Königsberg.
após a morte dos pais, como ele era de uma família muito pobre e não tinha posses, ele passou a trabalhar como preceptor, ou seja, ele era professor particular de filhos de famílias mais abastadas. Lembrando novamente, nós ainda estamos num período em que não há a universalidade da escolarização na Europa. Lembre-se que isso acontece após a Revolução Institucional Napoleônica e a expansão do modelo de instituição de Estado francês pela Europa depois do início do século XIX com a expansão do Império Napoleônico. Né? Então, aqui é importante destacar, vocês vão ver que o Kant é conhecido, tem até uma série de anedotas em função disso, por nunca ter saído muito de perto da sua cidade natal. Ele escrevia em alemão e ele passou a maior parte da vida sem se deslocar muito mais do que 20, 30 quilômetros aos arredores de Königsberg. Claro, lembre-se que a maior parte das pessoas, até o século XIX, pessoal, até o advento das estradas de ferro, raramente se distanciava muito mais que 50 quilômetros da sua cidade natal. No entanto, pessoas intelectuais, de classe mais abastadas, como vocês viram já no histórico dos nossos outros autores, Descartes fez aquela sua viagem de iniciação para conhecer um pouco mais o mundo antes de começar a escrever. John Locke também viajou bastante. Hume, por sua vez, embora não fosse tão viajante quanto Descartes e Locke, também conheceu um pouco o mundo, chegou a outros países. Nenhum deles é como o Kant aqui. Então, isso é importante de se destacar. E começa o fato de que, bem, ele não é de família abastada. Então, aos 22 anos ele já começa a trabalhar, então não teve assim uma vida de luxos. Ele, em 1755, então na casa dos 30 anos, publica História Geral da Natureza e Teoria do Céu e torna-se livre docente, ou seja, no modelo de ensino do século XVIII, isso quer dizer que ele podia dar conferências, estava habilitado a ser conferencista, mas isso não quer dizer que ele tinha um salário pago pelo Estado. Ele tinha renda decorrente das aulas particulares das suas conferências. E esse História Geral da Natureza e Teoria do Céu é uma obra basicamente de astronomia, não é de filosofia. Embora fosse muito citada à época e posteriormente foi citada como uma fonte de certas teorias sobre a astronomia. Então, não foi um trabalho, foi longe de ser um trabalho irrelevante, era um trabalho de ciência nesse contexto. Em 1766, ele publica Sonhos de um Visionário Esclarecidos pelos Sonhos Metafísicos e passa a ter um cargo remunerado. Embora ainda não fosse uma remuneração muito elevada, mas pelo menos com essa idade, então já passando aqui dos 40 anos, com 42 anos é que ele passa a ter um emprego realmente estável. E, ao redigir e publicar a dissertação sobre a forma e os princípios do mundo sensível e inteligível, ele consegue conquistar finalmente uma cátedra na Universidade de Albertina, uma cátedra de lógica, especificamente, o que melhora significativamente a sua condição financeira. O que faz, inclusive, com que ele possa dedicar mais tempo a estudos e menos tempo preparando conferências, aulas particulares. E nesse momento é que ele tem um certo lapso na sua produção intelectual, que eu vou explicar um pouquinho adiante como aconteceu, para depois aí seguir publicando as obras que são as mais conhecidas e mais importantes obras que ele publicou em vida. Curiosamente, nos seus 25 últimos anos de vida. Em 1781 ele publica a Crítica da Razão Pura. Em 1783 ele publica os Prolegômenos a toda a Metafísica Futura, que são uma obra explicando as críticas e rebatendo boa parte das críticas que ele tinha recebido na Crítica da Razão Pura, que assim é um calhamaço, é uma obra que na nossa tradução aqui tem cerca de 600 páginas. Na edição original, que o formato era um pouco menor, ele tinha um tijolo de 800 páginas em alemão. E
Bem, não era uma obra acessível a grande público. Lembrando que alguns detalhes importantes, né, pessoal? Grande público nesse contexto continuava sendo uma parcela extremamente restrita da população, porque nós não tínhamos ensino formal universal e, sobretudo, as taxas de analfabetismo ainda eram superiores a 70% da população, que era majoritariamente rural. Lembrem-se disso. Tudo isso é algo que deve ser levado em consideração a essa época. Adicionalmente, embora houvesse cerca de 650 milhões de pessoas no mundo na época do nascimento do Kant, chega a 1 bilhão a população mundial de seres humanos à época da sua morte. Então, esse período em que ele viveu foi um período no qual houve um grande aumento das taxas da população, as taxas demográficas mundo afora. Então, em 1784, ele publica Ideia de uma História Universal, de um ponto de vista cosmopolita, e um texto que possivelmente seja um texto filosófico-político extremamente importante, o que é o iluminismo ou o que é o esclarecimento, dependendo da tradução, que é Aufklärung, o termo, que às vezes se traduz por luzes, iluminismo ou esclarecimento. Em 1788, ele publica A Crítica da Razão Prática. Eu não estou citando todas as obras aqui, que são várias. Em 1797, A Metafísica dos Costumes. Em algumas traduções, ela aparece como Fundamentação Metafísica dos Costumes. E em 1804, ele morre em Königsberg, sem nunca ter saído dos arredores da sua cidade, como eu já havia mencionado para vocês. Fazendo uma contextualização histórica um pouco mais detalhada dessa vez, estou aqui olhando ver se eu acho a versão física da revista, não achei, mas vou lhes mostrar mesmo assim. Nós temos aqui uma linha do tempo que eu tirei da uma edição Mente e Cérebro, da revista Mente e Cérebro, escrita por um pesquisador da obra do Immanuel Kant, que foi dedicada inteiramente a esse autor. Ela teve 2 edições, uma foi mais recente, agora no formato menorzinho, muito bonitinha, por sinal, graficamente. E eu coloquei aqui essa linha do tempo, não vou ler ela toda, mas apenas mencionar alguns elementos que são importantes. Primeiro, o próprio período no qual Kant viveu na Prússia foi durante o reinado, boa parte dele, durante o longo reinado do Frederico, rei da Prússia. Posteriormente, nós temos aqui em 1774 a publicação do Sofrimento do Jovem Werther, que não apenas é um marco do romantismo alemão, mas foi considerado durante esse período do romantismo até a segunda, terceira década do século XIX, em boa parte se atribuía uma série de suicídios entre jovens letrados e mais abastados à própria leitura dessa obra, O Sofrimento do Jovem Werther, que é uma obra não apenas romântica, ela é ultra romântica, um pouco na tradição dos nossos autores brasileiros aqui, que a gente estuda na literatura, né, o Álvares de Azevedo, dentre outros, que tinham um pouco essa dor do viver, todos muito inspirados pelo Lord Byron, amigo da Mary Shelley, que é mais conhecido do nosso público aqui, e talvez não tanto os sofrimentos do jovem Werther, que vocês vão ouvir falar disso aqui no curso de Ciências Sociais, provavelmente, durante sua formação universitária. Após isso, nós temos como outro ponto marcante já após o período crítico do Kant. O período crítico é conhecido após 1781, quando ele publica a Crítica da Razão Pura. A Revolução Francesa, em 1789, e os seus desdobramentos aqui, que nós observamos. A Revolução Francesa tem grande influência sobre Immanuel Kant. E por curioso que possa parecer, embora ele pareça ser um filósofo absolutamente abstrato, difícil, uma das principais questões dele é uma fundamentação racional da liberdade. E ele se confronta muito com concepções deterministas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, após o estabelecimento do diretório em 1795,
começam as campanhas napoleônicas e a expansão napoleônica até a coroação dele como imperador em 1804, que é a data de falecimento do Kant, e vocês observam aqui em diante o 1808, que aparece o irmão do imperador Napoleão colocado no trono espanhol. Lembre-se que também é o momento em que a família real brasileira foge da Europa, temendo as invasões pelo exército napoleônico. E em 1812 começa a sua derrocada, a derrocada do Napoleão, uma tentativa infeliz de invadir a Rússia, como outrora também se manifestou em outro contexto de guerra, já no século XX. Mas, sem entrar nos pormenores, é importante isso, vocês identificarem essas duas influências. Goethe, que era um grande fã do próprio Immanuel Kant, e que tornou-se tremendamente conhecido pela publicação do Fausto, que é já do século XIX, mas esse autor já era conhecido por publicar ainda no século XVIII, e é nessa virada do XVIII para o XIX, nessa concepção, nesse clima político da Revolução Francesa e de uma certa revolução política e institucional, que aparece a revolução epistemológica do Kant, que é extremamente importante para vocês compreenderem o que está em jogo nesse debate. E o que está em jogo para o Kant? Durante boa parte da carreira dele, ele seguiu o que então era caracterizado como a época do Kant. Ele mesmo descrevia aquilo que ele estudava e aquilo que ele seguia como, por um lado, uma linha teórica noológica, ou seja, baseada na noologia, que podemos resumir sinteticamente descrevendo como a doutrina platônica, segundo a qual os conhecimentos derivam da razão, em contraste com o empirismo inglês, segundo o qual, como nós vimos, os conhecimentos derivam da experiência. Ou seja, a noologia, a ideia de que os conhecimentos derivam da razão, é o que baseia não apenas a teoria antiga, platônica, mas a própria concepção epistemológica cartesiana. É a mesma concepção. De fundo, né? É mais fácil conhecer a res cogitans do que a resistência. Lembre-se disso. Mais fácil conhecer o mundo através das ideias, que são imutáveis, do que através da efêmera experiência sensível. Ou ainda, dogmatismo, que é como ele mesmo descreve mais, de modo mais explícito, a sua orientação teórica. Posteriormente, em obras de revisão didática e posteriormente a teorizações do Hegel, esse conjunto de autores é pensado como racionalismo, ou seja, é com o Hegel que se dá essa distinção entre as escolas racionalista e empirista, que nós estudamos aqui na disciplina. E o Hegel é um autor do século XIX. Então, é importante destacar aqui que a época do próprio Kant, noologia e dogmatismo eram as designações. E o que significa esse dogmatismo? Vocês se lembram que quando discutimos Descartes, vimos que ele se insurgia contra o dogmatismo dos próprios escolásticos. Como assim dogmatismo? Se é racionalismo e se é baseado em Descartes, que contrariava essas concepções dogmáticas. Não é um dogmatismo como o dos escolásticos, mas aqui, formalizadamente, pensado como uma doutrina segundo as quais sobre as posições sobre todos os assuntos já estão pré-fixadas, já está pré-definido. Basta você estudar os sábios para conhecer o mundo. E, nesse caso, os sábios são os próprios racionalistas, né? Os próprios dogmáticos. Em oposição aos céticos, que não definem posições sobre a maior parte das coisas, sobre algumas coisas, ou sobre coisa alguma. Notem como há uma certa afinidade do dogmatismo com a noologia, ou seja, se as posições sobre todos os assuntos já estão fixadas, elas podem estar fixadas nas ideias. Os céticos tendem a ser mais empiristas porque eu só acredito se eu tiver evidências empíricas, baseadas na experiência sobre as coisas do mundo. Então é mais nesse sentido. E o que a gente observa é, até 1870, Kant ainda não tinha tomado contato direto com a obra de David Hume. E quando ele toma contato, especialmente com essa obra aqui,
Tratado da Natureza Humana, ele tem problemas. Quais são os problemas que ele enfrenta? Primeiro de tudo, pessoal, a primeira coisa que nós temos que compreender é que Hume era conhecido como um cético. Cético em que sentido? Bem, o próprio ceticismo cartesiano era metódico, ou seja, o Descartes usa o ceticismo para chegar retoricamente às duas certezas já na segunda meditação. Então, o Descartes não é um cético, um autêntico cético. Ele simplesmente emprega o ceticismo através da dúvida hiperbólica e da suspensão de juízos, a epoquê, para conseguir encontrar um debate, o debate das certezas, para chegar ao debate das certezas e fundamentar por aí a noção de ideias inatas e toda a digressão ulterior que decorre disso. No caso do Hume, não. Aqui nesse Tratado da Natureza Humana, o que ele faz é apresentar inicialmente, como a gente viu, que tudo aquilo que nós temos no mundo, nós temos por impressões que são constituídas pelos nossos sentidos, apenas temos impressões por meio dos nossos sentidos, e, através das impressões, podemos conhecer de duas formas: por relações entre ideias ou questões de fato. E a distinção aqui é muito relevante. As questões de fato, ou seja, aquilo que transcende as relações entre ideias pensadas a partir das impressões que temos do mundo, não há ideias sem impressões do mundo. É importante destacar isso com Hume. Mas todas as questões de fato só podem ser conhecidas por indução, ou seja, por meio da experiência, e todas elas repousam no limite sobre o princípio da indução, que é o que origina o nosso conhecido problema da indução. E o ceticismo do Hume baseia-se justamente nisso. Ele se baseia no fato de ele ter identificado o problema da indução, e o problema da indução significa que não há uma justificativa racional para a inferência causal, com base na indução, dado que ela se baseia na crença em uniformidade da natureza, o que apenas reflete um hábito da mente. O que eu quero dizer para vocês com isso? Nós não temos como acreditar que, porque o passado foi, o futuro será da mesma forma. A natureza não é uniforme. Há variações. Por hábito da nossa mente, ou seja, por limitação da nossa mente, por um hábito e por crença infundada e irracional de que a natureza é uniforme, nós usamos cotidianamente a inferência causal com base na dedução. O que ele nos diz é: não é racional. Nós queremos fundamentar conhecimento com base na indução. Serve para o cotidiano, mas isso não é suficiente para nós fundamentarmos o conhecimento de modo universal. Então, esse conhecimento indutivo, baseado no princípio da indução e no problema da indução, que nada mais é do que, afinal de contas, quantos casos singulares são necessários para generalizar uma lei universal? Não importa quantos. Ah, mas eu analisei todos os casos existentes. Você não analisou todos os casos existentes antes dos que você analisou, ou seja, no passado, nem os do futuro. É impossível, por definição, para o Hume, transcender o problema da indução. Ele não pode ser resolvido. Esse é o ceticismo humeano. Ele não acredita que seja possível fundamentar o conhecimento indutivo racionalmente, justificar racionalmente o conhecimento indutivo. Ele é cético quanto à possibilidade ou à capacidade da razão justificar as nossas crenças sobre questões de fato. E aqui, por que crenças? Lembre-se, epistemologicamente, crenças verdadeiras justificadas. É disso que estamos falando quando falamos em proposições científicas. É mais ou menos com base nisso que ele está se fundamentando e dizendo: não há como justificar. Não racionalmente. Você pode justificar com base no hábito, olha, mas sempre foi assim, tende a ser desse jeito. A saída do Hume é essa, tende a ser dessa maneira. Por quê? Porque foi assim antes. Porque estatisticamente inferimos que inferência estatística é baseada na indução, nesse mesmo princípio. Por isso que ela nunca é precisa. Os termos médios, os dados que nós constituímos sobre futuros possíveis,
nunca são completamente certos, verdadeiros. E isso é algo a que vamos retornar em breve em aulas futuras, especialmente na discussão do Popper, que vai enfrentar esse problema. Mas quais são os desdobramentos desse problema na própria filosofia do Hume? E que também confrontam-se com a concepção do Kant. O ceticismo do Hume conduz ele a conceber e identificar que não temos uma impressão do livre-arbítrio. Impressão no sentido humeano. Nós não temos como, através dos nossos sentidos, perceber o livre-arbítrio. Se não podemos perceber o livre-arbítrio através dos nossos sentidos, ele decorre numa relação de ideias, ou seja, ele é uma invenção humana. Ele não é um dado da natureza. O que ele está querendo dizer com isso? Se o livre-arbítrio não é um dado da natureza, ele é apenas uma crença humana sobre o próprio humano, ele não é verdadeiro. Ele é apenas uma ilusão. Nós nos iludimos que temos livre-arbítrio por acreditar que somos diferentes dos demais animais, ainda por concepções religiosas, porque fomos criados à imagem e semelhança de um ente divino, pretenso. Hume não parte disso como premissa. A própria ideia de que não há uma distinção de natureza entre seres humanos e demais animais, ou entre a natureza em geral, tudo é natureza. Humanos também são animais. Isso é algo muito próprio do século XVIII, pessoal. Nós posteriormente vamos ver isso quando discutirmos as palavras e as coisas do Michel Foucault. Então, essa noção de que há uma indistinção em termos qualitativos, não há uma distinção de natureza entre humanos e animais, faz com que tanto a crença no livre-arbítrio, quanto a própria noção numa individualidade, num eu, num self, decorra do fato de que nosso comportamento, o comportamento humano, seja singular de uma só pessoa ou em grupos, que é difícil de predizer por conta de múltiplas causalidades relacionais. Somos um mecanismo complexo, cada um de nós, no seu eu, no seu self, na sua crença de uma identidade singular e irrepetível, desde essa época. Mas complexo e difícil de determinar não quer dizer indeterminável. O próprio tempo é difícil de prever. No entanto, não é impossível de prever. Nós podemos prever meteorologicamente, é o que a gente faz e é o que já se tentava fazer, começar a conceber o tempo, as intempéries, os meteoros dos quais falava lá o Descartes, no sentido probabilístico. Aqui há uma importância central da introdução da probabilidade, do cálculo estatístico na lógica científica. E ao adotar essa possibilidade, Hume define que, necessariamente, a conduta humana é determinada. O livre-arbítrio não existe. É uma ilusão pelo fato de nós não conhecermos os nossos determinantes causais. O que isso significa? Sim, se a ciência desenvolver o tempo o suficiente, será possível determinar todas as ações humanas. A própria noção de liberdade individual, mas eu escolho livremente. Não, você escolhe por determinações prévias. Você só não conhece elas. Como você não conhece elas, você acredita que está agindo livremente. Essa teoria humeana, o determinismo, é o que dá base ao determinismo científico no século XIX, e há várias teorias que negam o livre-arbítrio. Elas florescem com maior intensidade cerca de 100 anos após as publicações do Hume, especialmente durante o período da Belle Époque, ali por 1870, até o início do século XX, as 2, 3 primeiras décadas do século XX, elas têm muita popularidade, e ainda hoje muitos autores partem de uma concepção determinista sobre, do ponto de vista científico, sobre seres humanos. Nós apenas não conhecemos todas as variáveis. No momento que mapearmos todas as variáveis, podemos prever qual é o comportamento humano e até mesmo manipulá-lo. Por quê? Porque o Hume nos diz, não bastasse o fato de não sermos naturalmente distintos dos demais seres no mundo, dos demais animais, a própria ideia de que nós somos animais racionais e por isso distintos de todos os demais
não é suficiente para sustentar essa quimera do livre-arbítrio. Afinal, a racionalidade conduz de alguma maneira o comportamento humano. Ele está pensando aqui numa lógica muito similar à do utilitarismo, que é uma perspectiva filosófica muito consistente naquele período e muito influente no final do 18. No entanto, aqui as próprias emoções, ou melhor, a própria razão é menos mote das ações humanas do que as paixões, as emoções, os sentimentos, as nossas inclinações. Nós não agimos racionalmente. Nós agimos, na maior parte das vezes, por conta da influência das nossas paixões. Lembrem-se de que o René Descartes já tinha um tratado sobre as paixões da alma e há capítulos inteiros dedicados, sessões inteiras do livro 2 do David Hume, do Tratado da Natureza Humana, sobre as paixões, nas quais sai essa frase lapidar, que geralmente só é mencionada como a razão é escrava das paixões, mas a sentença inteira na nossa tradução é: a razão é e deve ser apenas a escrava das paixões. Ela não pode aspirar a outra função, além de servir e obedecer a elas. Paixões em que sentido aqui? No limite, prazer e desprazer. Isso são os dois grandes desafios colocados pelo Hume ao Kant. E o que faz com que nos Prolegômenos o Kant nos diga: foi Hume que me fez acordar do meu sonho dogmático. Ou seja, foi Hume quem fez o Kant ser obrigado a abrir mão das suas concepções, então racionalistas, ou se basear nas ideias para compreender o mundo. Mas como ele faz isso? Ele tinha só duas alternativas. Ou ele aceitava a perspectiva empirista do Kant, do Hume, ou seja, ele teria que abrir mão da liberdade como princípio, o que para ele, até mesmo do ponto de vista das convicções políticas dele, era impossível, e tinha que adotar tanto o ceticismo quanto o determinismo que decorriam da concepção empirista do Hume, o que para ele não era aceitável. Ou ele simplesmente desistia da filosofia, porque a perspectiva que ele tinha seguido até então se mostrava falsa. Não explicava o mundo. O Hume destrói o racionalismo na concepção kantiana. Não há possibilidade de sustentar uma concepção racionalista do mundo, noológica ou dogmática, nas palavras dele, a partir do Hume. Então, por isso que ele é um autor importante. E como o Kant enfrenta isso? Ele publica, então, em 1781, a Crítica da Razão Pura, que eu vou chamar aqui de uma revolução copernicana na epistemologia. Essa metáfora do Copérnico, pessoal, é recorrentemente retomada. Posteriormente, o próprio Freud, do alto da sua imodéstia absoluta, usa essa metáfora para dizer da importância da psicanálise no início do século XX. Não vamos discutir muito Freud nessa disciplina, mas eventualmente eu vou fazer alguns comentários, porque é um autor muito importante e eu acho didático, mesmo que não seja das ciências sociais. Há muitas teorias nas ciências sociais que são fortemente influenciadas pela psicanálise. Então, com a publicação da Crítica da Razão Pura, o que o Kant faz, e é isso que é essencial, ele começa a oferecer uma resposta ao Hume, ao mesmo tempo que ele supera o dogmatismo. Que tipo de resposta ele está dando? Até hoje, vou falar nas palavras dele como ele explica isso no prefácio da obra. Até hoje se assumiu que todo o nosso conhecimento teria que regular-se pelos objetos, mas todas as tentativas de descobrir algo sobre eles a priori, por meio de conceitos, para assim alargar o nosso conhecimento, fracassaram sobre essa pressuposição. É preciso verificar pelo menos uma vez, portanto, se não nos sairemos melhor nas tarefas da metafísica, assumindo que os objetos têm de regular-se por nosso conhecimento, o que já se coaduna melhor com a possibilidade, aí visada, de um conhecimento a priori dos mesmos, capaz de estabelecer algo sobre os objetos antes que nos sejam dados. Isso guarda uma semelhança com os primeiros pensamentos de Copérnico, que, não conseguindo avançar muito na explicação dos movimentos celestes, sob a suposição de que toda a multidão de estrelas giraria em torno do espectador, verificou que
verificou se não daria mais certo fazer girar o espectador e, do outro lado, deixar as estrelas em repouso. Pode-se agora, na metafísica, tentar algo similar no que diz respeito à intuição dos objetos. Se a intuição tivesse que regular-se pela constituição dos objetos, eu não vejo como se poderia saber algo sobre ela a priori. Se, no entanto, o objeto regular-se pela constituição da nossa faculdade intuitiva, então eu posso perfeitamente me representar essa possibilidade. Sendo assim, pessoal, para Kant, não se trata, quando a gente estuda, até em metodologia, muitas vezes diz o sujeito do conhecimento, o objeto do conhecimento. Essa distinção entre sujeito e objeto, cindidos, o sujeito é que conhece a realidade. E a centralidade da epistemologia racionalista, sobretudo cartesiana, está no sujeito. Ou é o objeto, é a empiria, ou seja, a fonte das nossas impressões, o nosso contato no mundo que produz as ideias, concebendo de acordo com Locke, ou das impressões, de acordo com Hume, que é da qual emana o conhecimento. Não, o conhecimento emana das coisas, vai nos dizer o Kant, também não é criado previamente e colocado na nossa mente para que a gente perceba o mundo. O que ele nos diz? Só podemos conhecer o que a nossa intuição sensível é capaz de perceber do mundo. O que é intuição sensível, pessoal? Intuição aqui não é um sexto sentido, não é o que a gente imagina sem saber direito o que. Intuir é perceber. Intuição sensível é nossa faculdade perceptiva, nossos sentidos, de que modo podemos perceber o mundo. E o Kant já parte da ideia de que os sentidos não são automáticos. Há alguma estrutura, há uma certa forma que nos é própria dos nossos sentidos. Isso, de alguma maneira, aparece tanto no Locke quanto no Hume. Aquela metáfora da tábula rasa do Locke, e que por outros autores, como Leibniz, é lembrada ou pensada como um mármore com sulcos, onde há uma certa predisposição da colocação das ideias ou da construção das ideias na mente, começa a assemelhar-se um pouco ao modelo kantiano, mas é muito metafórico. O que o Kant faz é sair das metáforas, embora ele use algumas delas, como essa do Copérnico, para conseguir explicar a nós essa distinção básica e esse exercício básico. O que é possível conhecer? Não irmos ou não tentarmos ir com a razão além do que ela pode conhecer. O que ele nos diz é: jamais conheceremos as coisas em si. Nós só conhecemos no mundo aquilo que a nossa intuição sensível, nossos sentidos e a nossa mente, a nossa razão, são capazes de conhecer do mundo, não mais do que isso. Nunca conhecemos o mundo em si. E isso nos leva a essa categoria. A esses dois conceitos principais. Vou simplificar aqui, através desse diagraminha. Númeno, vamos pensar aqui como coisa em si. Posteriormente, na fenomenologia, vai se falar em ser em si. Fenômeno é o objeto da experiência, ou objeto da intuição sensível. É com Kant que começamos a falar em fenômenos. Qual é a diferença do fenômeno? O fenômeno não é simplesmente aquilo que acontece no mundo. É aquilo que acontece no mundo que conseguimos perceber com os nossos sentidos e com a nossa mente. Há coisas no mundo que a gente não percebe. Como assim? Bem, nós não vemos o espectro eletromagnético ultravioleta e infravermelho. O que acontece no mundo em infravermelho e em ultravioleta, nós não vemos. Estamos na completa escuridão, e completa escuridão, total ausência de luz. Nós podemos ouvir algo, mas nós não enxergamos coisa alguma. Se enxergássemos no espectro infravermelho, aqueles óculos de visão de calor, não de visão noturna. Visão noturna demanda alguma luz. Nos permitiriam isso. Assim como a gente não enxerga os raios ultravioleta. Senão nós não teríamos que consultar a previsão do tempo para saber qual é o índice de raios UV e que tipo de protetor ou bloqueador solar temos que usar, ainda mais na cidade de Santa Maria, com o nosso enorme buraco na camada de ozônio.
Mas a questão aqui é, o que o Kant faz é, sem considerar esses exemplos, que são todos contemporâneos, que eu mencionei, não havia uma possibilidade empírica, técnica, na época dele, de criar um óculos para ver fora do espectro eletromagnético da visão humana. O que ele nos diz é, nós apenas conhecemos os fenômenos, ou seja, aquilo que nossa mente, limitada pelos nossos sentidos e pela sua capacidade de cognição, ou seja, de conhecimento, pode perceber. Nas palavras dele, nessa passagenzinha, também da Crítica à Razão Pura, página 31. Dessa dedução de nossa faculdade de conhecer a priori, na primeira parte da metafísica, decorre, contudo, um resultado perturbador e, a julgar pela aparência, extremamente negativo para o fim inteiro da mesma, que constitui a sua segunda parte, a saber, que nós não poderemos nunca, com essa faculdade, conhecimento, ultrapassar os limites da experiência possível. Os limites da experiência possível. Uma experiência que não é possível não pode ser conhecida. Como é ser Deus? Ninguém sabe. Porque, se por definição ele é onisciente, onipotente, onipresente, como é possível estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo? Ou presente em todos os tempos ao mesmo tempo? É, no mínimo, difícil de pensar. No limite, não é uma experiência possível a um ser humano. Nenhum de nós pode existir ou ter consciência simultaneamente do presente, do passado e do futuro. Vocês querem um exemplo ficcional do quão estranho isso é? Assistam a primeira temporada da série Watchmen. Há um personagem, o Dr. Manhattan, que ele é basicamente onisciente. Ele conhece, ele experiencia o tempo simultaneamente a todos os momentos. É absurdo. É absurdo para a nossa experiência humana. Ele pode falar com vocês há 20 anos atrás. Você pode pedir para ele te dar um recado há 20 anos atrás. Como assim? Isso não é uma experiência possível a um ser humano. Eu estou aqui usando um exemplo ficcional, pessoal, para vocês compreenderem essa discussão teórica kantiana, que é uma coisa difícil de compreender abstratamente no texto. Então, nós só podemos conhecer o que está dentro dos limites da experiência possível. É um exercício de humildade o que o Kant está propondo na Crítica à Razão Pura. Não irmos além da razão e da experiência nos seus limites. Que é o que perfaz, no entanto, o interesse mais essencial dessa ciência. Nós queremos ultrapassar os limites da nossa experiência possível, daquilo que observamos agora, aqui. Notem, passado, presente, futuro, isso é uma preocupação também do Hume. Ao falar disso, o Kant está falando da causalidade. Esse é o problema da causalidade. É aqui que se baseia o problema da indução. Não é casual ele citar isso. Por isso ele está abrindo mão de termos acesso à coisa em si. Nesse ponto, porém, reside também o experimento de uma contraprova da verdade, que resulta dessa primeira apreciação de nosso conhecimento racional a priori, a saber, que ele só se aplica a fenômenos e deixa de fora a coisa em si, como uma coisa efetivamente real por si mesma, mas por nós desconhecida. A coisa em si, por definição, é para o Kant desconhecida. Se ela é conhecida, é como fenômeno, então não é em si. Ela é conhecida como objeto de experiência, nunca como coisa em si. O númeno não é possível, não é passível de ser conhecido por meio da experiência. Nada. Não, mas eu conheço essa pedra. Não, você não conhece a pedra. Você tem sensações sobre a pedra. Tu sabe quanto ela pesa, a textura da pedra, o cheiro da pedra, o gosto da pedra, se você lamber a pedra, mas você não conhece a pedra. Você não enxerga, como diria o Locke, as moleculinhas da pedra. Você não enxerga ela em todos os espectros eletromagnéticos possíveis. Você não vê a composição química da pedra. Você não vê a pedra e sabe identificar quais são as moléculas que compõem esse pedaço de rocha, essa pedra. Então, é nesse sentido que o Kant está dizendo para vocês. Há um perspectivismo
essencial à concepção kantiana. E esse diagrama aqui dá conta, a gente vai muito além do que a gente vai discutir aqui, mas é interessante para vocês entenderem. Percepção, por um lado, aqui, compreensão, do outro lado. Compreensão e percepção são dois componentes que constituem essa nossa faculdade do conhecimento. O número, a coisa em si última, só pode ser concebido através daquilo que ele chama de estética transcendental, ou seja, as formas da nossa sensibilidade. Nós não temos como perceber algo fora do tempo e do espaço. E isso é interessante como é concebido geralmente como um dado. Não, mas estou vendo, está aqui na minha frente. Sim, está aqui agora. Não estava antes, pode não estar depois. E notem, está aqui na minha frente. A pessoa está dizendo está, tempo presente, aqui, lugar. Necessariamente, tempo e espaço fazem parte de tudo aquilo que vocês vão observar. Se vocês forem fazer uma pesquisa com um grupo social, vocês estão pesquisando esse grupo aqui, não em outra cidade, não em outro lugar, não em outro país e não em outro momento. Se eu for estudar uma rede social, ela está em todo lugar e lugar nenhum. Legal, mas agora? Ela é diferente agora do que ela era 12 anos atrás. Posso garantir a vocês. Vamos estudar o Facebook agora e o Facebook há 12 anos atrás. São fenômenos diferentes, não apenas pela magnitude, mas pela estrutura da própria plataforma. O conteúdo, e essa é a principal diferença, pessoal. O conteúdo diz respeito ao a posteriori, à experiência. O a priori diz respeito às formas, tanto da nossa sensibilidade, quanto daquilo que constituirá as nossas formas de compreensão. Quando falo em formas da sensibilidade, formas de compreensão, todas as formas são a priori. Porque elas não dizem respeito ao objeto, ao conteúdo do que experienciamos, mas o que os nossos sentidos nos permitem enxergar e como nos permitem compreender. Um exemplo bem elementar. Há casos descritos de grupos isolados, identificados, conhecidos, contatados pela primeira vez, grupos humanos, por grupos externos de exploradores de toda a natureza, no início do século XX, no interior de uma floresta, uma selva muito fechada na África. Era uma tribo de pigmeus. Eles não são necessariamente pequenos por serem pigmeus. Isso é um equívoco etnocêntrico. Pigmeus diz respeito a um grupo étnico, não diz respeito à estatura. Embora, até porque houve grupos de tribos do povo pigmeu que tinham mais de 2 metros de altura, na média. Então, e por serem muito isolados e muito fechados, tendiam a reproduzir traços recessivos do ponto de vista genético. Né? Nesse caso, o que nos interessa essas pessoas viviam em uma selva muito fechada e em clareiras. E ela era tão fechada que raramente se enxergava ou se observava para além de 10, 15 metros. Então, a noção de perspectiva das pessoas nesse grupo era distinta. E o curioso, quando foram levados, não sei se de helicóptero ou de que jeito, mas vários dias pela floresta, saíram da selva, alguns deles, nessas ações que eram feitas décadas atrás, sem muita preocupação com o impacto sobre os grupos sociais ou sua preservação. O curioso era a descrição dada, e isso consta em alguns manuais de psicologia ao falar da percepção, como aquele da Linda Davidoff, que eu mencionei aulas atrás, que quando eles viram bisões se aproximando no horizonte e viram que eles estavam ficando maiores, eles ficaram muito assustados. Por quê? Porque nunca tinham visto, em termos de perspectiva, animais. Primeiro, bisões não entram em selva, então eles nunca tinham visto bisão. Segundo, eles eram pequenos e se aumentaram. Eles acharam que aquilo era feitiçaria, porque nunca tinham visto esse fenômeno. Perspectiva em longa distância. Então, isso diz respeito a uma forma, como diria o Kant aqui. Essas pessoas não tinham essa experiência. Eles eram capazes de perceber
distância, mas eles não conseguiam compreender que isso era distância, que isso era perspectiva, que você tem essa alteração perceptual, que algo que está muito distante parece menor ao ser visto e parece aumentar ao se aproximar. E através do nosso julgamento nós produzimos conhecimento e chegamos à abstração dos conceitos. Mas isso é outra obra, ele não chega a discutir pormenorizadamente isso aqui. Então, ele discute todos esses elementos na crítica à razão pura, mas isso é o conjunto de mais de uma obra que nos permite chegar. Eu não apresentei aqui para vocês, depois na aula presencial eu mostro, mas há um diagrama completo da obra incrível que é a formalização da crítica à razão pura. E notem, quando ele fala em crítica, ele está dizendo, crítica da razão pura é os limites da nossa capacidade de conhecer. Eu estou refletindo aqui sobre a faculdade de conhecer o pensamento, a razão, observando a si própria. Esse exercício do espelho, da reflexão, um pouco como o exemplo do quadro As Meninas, que é trazido logo nas páginas iniciais do livro As Palavras e as Coisas, pelo Michel Foucault, nós temos um exemplo similar aqui. É o mesmo período histórico, final do século XVIII, virada para o século XIX, no qual nós temos essa perspectiva reflexiva, que é, por natureza, aquilo que origina a possibilidade das ciências humanas. O humano olhar a si mesmo, não mais como um sujeito do conhecimento externo aos objetos do mundo, mas ao mesmo tempo como objeto e sujeito. Nesse sentido, o que é o conhecimento para o Kant? A faculdade de pensar o objeto da intuição sensível é o entendimento. Kant faz muitas definições e, às vezes, o que torna difícil o texto dele é isso. Ele é muito formal. O que é ótimo, depois que você lê várias vezes entende o que ele está dizendo. No início eu sei que é meio sufocante. Essas provavelmente sejam as 35 páginas mais pesadas que vocês vão ler na disciplina. A sensação que vocês vão ter é mais ou menos similar à sensação do tempo quando vocês fazem prancha abdominal fazendo exercício. Parece que não passa nunca, parece que as páginas não viram. Mas viram, não se assustem. Sobretudo, não se assustem os que ainda não tiverem lido o texto. Vai dar certo. O que ele nos diz é, a faculdade de pensar, o objeto da intuição sensível é o entendimento. Notem, não é pensar qualquer coisa, não é pensar sobre as ideias, é o objeto da nossa intuição sensível, aquilo que nós percebemos no mundo, é o nosso entendimento. É o que aparece aqui, pessoal. É o que aparece nesse contexto aqui. Nenhuma dessas propriedades pode ser preferida à outra. Sem a sensibilidade, ou seja, sem sentidos, nenhum objeto nos seria dado. Sem os nossos sentidos, nós não percebemos o mundo. E sem o entendimento, nenhum desses objetos seria pensado. Notem que ele está separando a sensibilidade para ter acesso aos objetos do mundo, os objetos, ou seja, os objetos que são parte do fenômeno. O fenômeno é esse conjunto. Nós conseguimos pensar aquilo que estamos observando. Nós percebemos algo com os nossos sentidos e conseguimos pensar, categorizar, classificar aquele algo, entender. E sem o entendimento você teria percepções que seriam confusas. Um pouco como esse exemplo que eu dei da percepção dos bisões na distância. E a ausência do conceito de perspectiva não permite o entendimento desse objeto, bisão, longe e próximo, que é a mesma coisa. Não são insetos que viraram enormes animais. Fedorentos, provavelmente. E aqui tem essa máxima fantástica dele. Pensamentos sem conteúdo são vazios. Intuições sem conceitos são cegas. Então, é essa a distinção. Essa é a grande evolução copernicana do Kant. O que ele faz é pensar a conjugação entre sujeito e objeto. Não é possível separar as duas coisas. O sujeito só percebe dos objetos aquilo que compõe o próprio sujeito a partir das suas percepções e a partir dos seus próprios conceitos, do seu entendimento. Nós não vemos o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como estamos limitados pelas nossas percepções
e pelos nossos conceitos a conseguir observá-lo. Esse é o perspectivismo kantiano, o caráter reflexivo do pensamento do Kant. Então, aqui com Kant começa a cair esse mito do os dados não mentem. Os dados são concretos. Eles estão lá e eles falam por si só. Eles não falam por si só. Você enxerga deles aquilo que você pode ver. Por isso, tornar sensíveis os seus conceitos, isto é, esse I.E quer dizer isso é, pessoal. Por isso, tornar sensíveis seus conceitos, isto é, acrescentar-lhes o objeto da intuição, é tão necessário quanto tornar compreensíveis suas intuições, colocá-las sob conceitos. Ambas as faculdades ou capacidades não podem trocar as suas funções. O entendimento não pode intuir nada, e os sentidos nada podem pensar. Somente na medida em que eles se unifiquem, pode surgir um conhecimento. Conhecimento, essa concepção epistemológica kantiana, o conhecimento só é possível através tanto dos sentidos quanto dos conceitos. Tanto daquilo que destacavam os empiristas, quanto daquilo que destacavam os racionalistas. É nisso que o Kant supera ambos. Nem por isso, contudo, pode-se mesclar contribuições de cada qual. Tem-se, antes, boas razões para cuidadosamente separá-las e distingui-las uma da outra. Por isso, distinguimos as ciências das regras da sensibilidade geral, a estética, da ciência das regras do entendimento em geral, a lógica. Aqui, pessoal, apenas para repassar, a crítica que ele faz ao racionalismo, a ideia de que há ideias inatas, aqui há um conhecimento pré-existente. Não há conhecimento pré-existente. É a crítica que ele fez antes ali. Os conceitos sem sensibilidade, essa passagem. Pensamentos sem conteúdo são vazios. Intuições sem conceito são cegas. Então, um pensamento sem conteúdo, uma ideia inata, é vazia. A ideia do quê? Se nada a pessoa percebeu. Está isolada do mundo. Há um filme alemão pesadíssimo chamado O Enigma de Kaspar Hauser. Para quem tiver muito estômago e sangue frio e aguentar filmes em que a ação acontece muito a conta-gotas, é uma recomendação interessante para pensar algo muito próximo disso. Uma pessoa que é isolada de sensações e contato humano, como é a descoberta do mundo por essa pessoa. Houve alguns casos ao longo da nossa história registrados. Esse é um caso descrito, apresentado ficcionalmente nessa obra. E, por outro lado, a ideia da tábula rasa, né? Que parte da premissa de que não há uma estrutura prévia da mente. A estrutura da mente é dada pela própria experiência, que também é meio discutível, porque não é exatamente assim que o John Locke apresenta, mas não é tão diferente também. E aqui, pessoal, as duas formas principais de conhecimento, esse esqueminha aqui é mais para facilitar a vida de vocês, mas daqui a pouco é que a gente vai discutir os elementos dele. Primeiro, há um conhecimento analítico, que é universal, é necessário, mas não amplia o nosso conhecimento. Lembra muito a lógica das relações entre ideias, ou relações de ideias, do David Hume. E o conhecimento sintético. Ele não é universal, ele é particular, ele não é necessário, ele é acidental, poderíamos dizer assim, embora acidental tenha mais um sentido. Mais corretamente, talvez fosse dizer eventual. São eventos que podem ou não ocorrer, não são necessários, mas na distinção filosófica é acidental, costuma se opor a necessário. E, por fim, sim, amplia o conhecimento. Você sabe algo a partir do conhecimento sintético. Mas passando para a discussão dos juízos, começa a ficar um pouco mais claro. E esse é o cerne da nossa discussão aqui. Primeiro, o que são juízos analíticos a priori? Segundo a definição bem literal kantiana, são juízos em que o predicado pode estar contido no sujeito e, por isso, ser extraído por pura análise. Isso significa que o predicado nada mais faz do que explicar ou explicitar o sujeito.
sendo assim, os juízos a priori independem de qualquer experiência e são desprovidos de qualquer elemento empírico. Aqui eu estou falando do a priori. Que, no caso, juízos analíticos apenas podem ser a priori, por definição. E quando diz a priori, a definição de a priori kantiana não é prévia à experiência, não. É independente de toda e qualquer experiência. E, adicionalmente, desprovidos de elementos empíricos. Uma definição geométrica, todo triângulo tem 3 lados, e aí vocês veem como é muito similar à noção do Hume, de relações entre ideias. Sim, é necessário e é universal. Para ser um triângulo tem que ter 3 lados. A própria palavra triângulo diz 3 ângulos. Algo que tem apenas 3 ângulos tem 3 lados, necessariamente. Não há possibilidade de ter um triângulo que não tenha 3 ângulos, que não tenha 3 lados. Então, por isso é que, quando diz o predicado está contido no sujeito, isso quer dizer, é uma definição. Os juízos analíticos a priori são, basicamente, definições. Eles não descrevem fenômenos do mundo. Eles descrevem relações necessárias e universais entre sujeito e predicado. Já juízo sintético a posteriori. Notem, mudaram 2 elementos. Primeiro, sintético. Segundo, a posteriori. A oposição a priori e a posteriori quer dizer o a posteriori é particular e empírico ou acidental. Então, os juízos sintéticos são aqueles em que o predicado não está contido no sujeito, mas se relaciona a ele por uma síntese. Necessariamente, lembrem lá dos tipos, novamente, lembrem das classificações do Hume, e que também são aqui, de outras maneiras, apresentadas pelo Kant. Não é da natureza das cadeiras ter 4 pernas. A definição de cadeira, não, eu dizer essa cadeira é preta, como essa que eu estou sentado aqui, não significa, não há a qualidade de todas as cadeiras ser preta. O predicado, preta, não está contido no sujeito cadeira. Esta cadeira foi criada para sentar. Sim, cadeiras são criadas para sentar. Poderíamos dizer isso. Mas poderíamos dizer isso, independente de qualquer experiência, sem nunca antes termos visto alguém sentar-se numa cadeira? Talvez não. Possivelmente não. Então, isso seria provavelmente um juízo sintético a posteriori. Assim como a gente pode começar a pensar aqui sobre as distinções entre o que é um banco, o que é uma cadeira, o que é uma caixa, que eu posso usar para sentar, mas não foi feita para essa finalidade, mas funciona bem para isso. Pode ser até uma caixa estofada, que daqui a pouco não se chama mais caixa, vira banco. Então, no caso dos juízos sintéticos a posteriori, tudo aquilo que você aponta para algo que parece uma coisa, mas na verdade não é aquilo, é outra coisa, você pode dizer que você só pode saber isso por serem juízos sintéticos a posteriori. Esta pessoa usa chapéu. Não é da natureza das pessoas usar chapéu. Não é necessário universal que as pessoas usem chapéu. Essa pessoa está usando um chapéu. Vocês não sabem se eu estava usando antes, se eu vou usar depois. Eu digo que não, porque é só para aula agora, em respeito ao nosso camarada Immanuel Kant. Mas, necessariamente, chapéu não faz parte da indumentária das pessoas contemporaneamente. Sendo assim, quando eu falo juízo sintético a posteriori diz respeito à experiência, sintético diz respeito a juntar um predicado com um sujeito que não são necessariamente relacionados. O exemplo que ele nos dá é aquela casa é verde. Sendo assim, juízo sintético a posteriori, por não serem universais e necessários, não servem como base para a ciência. O problema da indução está aqui, no juízo sintético a posteriori. A distinção do Kant, questões de fato são juízos sintéticos a posteriori. Questões de fato para o Hume são juízos sintéticos a posteriori para o Kant. E aqui é que está o pulo do gato para o Kant. Juízo sintético a priori. Vamos pensar sobre eles com calma. São juízos em que também o predicado não é extraído do sujeito.
mas que pela experiência forma-se como algo novo, construído. No entanto, essa construção deve permitir ou entrever a possibilidade da repetição da experiência, isto é, a aprioridade, qualidade de ser a priori, entendida como a possibilidade formal de construção de fenômenos, fenomênica, que permite a universalidade e a necessidade dos juízos. A experiência aqui não é a mera deposição de fenômenos na mente em razão da sequência das percepções, mas sim a organização da mente numa unidade sintética daquilo que é recebido pela intuição. Sendo assim, pessoal, é disso que advém a concepção em Kant de que o a posteriori tem a ver com o conteúdo do conhecimento, a experiência, enquanto o a priori tem a ver com a sua forma, no limite com a forma da própria razão, da mente em si. Então, juízos sintéticos a priori seriam juízos sintéticos, juízos de conhecimento, mas que dizem respeito a algo necessário e universal, as formas da nossa própria mente compreender o mundo e compreender os próprios fenômenos. Por isso que logo após defini-los, Kant passa para a discussão sobre estética transcendental e tempo-espaço, porque são intuições necessárias e universais. É necessário e universal toda intuição essas duas dimensões, tempo e espaço. Não é possível perceber algo fora do tempo e espaço, como eu dizia para vocês anteriormente. Então, para compreendermos a noção de juízo sintético a priori, a questão aqui é compreender não apenas como logicamente funciona a mente, mas como, além de logicamente funciona a mente, se organiza, como a mente se organiza a partir das percepções que temos do mundo. Então, esse é o ponto para essa concepção do juízo sintético a priori. Isso, pessoal, é um ponto básico para a proposta kantiana de concebermos o mundo. Ele diz: não basta uma ciência ir ter experiências sobre o mundo e coletar experiências. Aquilo que antes diziam os colegas do Descartes, os curiosos. Veja esse experimento, veja aquele experimento. E ficavam lá criando uma série de curiosidades sobre a eletricidade. Curiosidade sobre a eletricidade não ajudava a compreender a eletricidade. Por quê? Aquilo que é preciso fazer é você ter uma teoria, ter um conceito e ir à realidade com aquela teoria, fazer o experimento para ver até que ponto é universalizável. Até que ponto é necessário e universal as qualidades que você reconhece naquele fenômeno, naquela experiência. O Kant sugere a imagem da ciência como um tribunal da razão, no qual ia o cientista munido com a teoria por um lado, com o experimento pelo outro. E isso, pessoal, é essencial. Isso nos permite sair dessa reificação do dado, que é muitas vezes evocada, a meu ver, de modo cínico, quando se diz, por exemplo, que os dados falam por si só. Os dados nunca falam por si só. E quem nos diz isso é o próprio Kant. Nós percebemos os dados, percebemos as coisas no mundo a partir das nossas limitações sensoriais. Além disso, para compreender, para entender e compreender os fenômenos, precisamos ter uma teoria. Sem essa teoria, não fazemos ciência. Essa é a condição das proposições científicas para o Kant. Elas são necessárias e universais. Se são necessárias e universais, elas são a priori. Se são a priori, e se são necessárias e universais, a saída que o Kant nos dá é: isso permite superar o problema da indução. Identificação de juízos sintéticos a priori. Por juízos, aqui vocês podem traduzir numa linguagem mais contemporânea e filosófica, proposições sintéticas a priori, ou conhecimento sintético a priori. Ele diz respeito a identificar aquelas qualidades necessárias e universais a um determinado fenômeno. Se elas são necessárias e universais, elas são a priori. Por isso é que fala aqui
na possibilidade de repetição da experiência. Vocês poderiam pensar em possibilidade de repetição do experimento científico. Por isso que isso é tomado muitas vezes como um critério de cientificidade. E nesse caso, vocês vão dizer, bem, mas o que isso serve às ciências sociais? Muito pouco, porque o Kant está pensando nas ciências naturais, nas quais os fenômenos são necessários e universais. Então, o ponto de ebulição da água em qualquer lugar do planeta será o mesmo. Vai ser 100 graus. Até que depois começam a pesquisar, bem, há pequenas variações. Por quê? Pressão atmosférica. Ah, mas identificou-se. Variando de acordo com a pressão atmosférica, o ponto de ebulição é o mesmo em todos os lugares, se a água for pura. Se for água. O que não for água vai ficar ali deposto, né? O que for água vai entrar em ebulição e vai acabar secando e provavelmente manchando teu caneco se tu deixar ele muito tempo no fogo depois de ter secado. Mas basicamente essa é a ideia. E aqui eu tento deixar claro essa categoria que é extremamente abstrata, mas que é a saída para o problema da indução. Então, no caso do Hume, ele pergunta: quantos casos singulares são necessários para generalizar uma lei universal? O que o Kant diz é: não adianta você ir atrás dos casos singulares se você não está propondo a formulação de uma lei universalizável e necessária. Se você identificar uma lei geral, generalizável, universal nesse caso, e necessária para determinado fenômeno, por exemplo, a água entra em ebulição a 100 graus, isso é um juízo sintético a priori. Não é próprio da água entrar em ebulição a 100 graus. Isso é uma informação. Você descobre algo ao saber, 100 graus é a temperatura da ebulição da água. Para isso é necessário a convenção de uma mensuração de temperatura. Segundo, experimentos que demonstrem isso. Sem experiência não é possível, mas através da experiência você consegue corroborar essa hipótese de que há uma temperatura para a ebulição da água e, por conseguinte, para a ebulição de todas aquelas moléculas que se manifestarem em estado líquido, ou mesmo em estado sólido, depois que elas se liquefizerem. Então, é essa a natureza dos juízos sintéticos a priori, pessoal. Juízo analítico a posteriori é impossível por definição. Se ele é analítico, ele não pode ser a posteriori. Com isso, então, o Kant resolve, pelo menos na concepção dele, o problema da indução do Hume. E esse era o principal objetivo dele, e é o nosso principal objetivo na discussão sobre epistemologia das ciências sociais aqui nessa aula, pessoal. Os outros pormenores, outros exemplos, outras discussões, nós fazemos na próxima sexta. E até lá, eu me despeço de vocês. Até logo!